Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Deixa aquele like, se inscreve no nosso canal para mais vídeos. Vamos ver aqui como o Vale do Silício cria bilionários. Porque o Brasil não consegue. Têmica polêmica, né? O que você acha? Comenta aqui, escreve aqui e fala seu comentário. O que você acha? Vamos assistir junto. Para estudar em Stanford. E, com seus 20 anos, eles mal tinham idade para beber nos Estados Unidos, mas 8 meses depois, decidiram trancar o curso, começaram uma empresa, e agora, 9 anos depois disso, essa empresa foi vendida por 5,15 bilhões de dólares. Eu descobri esse negócio de empreender em tecnologia, eu queria ser esse negócio há muito tempo. Eu acho que pra gente foi começar cedo, Fundador da Brex. Nunca ouvi falar. gostar muito e ter uma missão grande. Em 2014, uma bailarina de BH com 17 anos recebeu a notícia de que tinha sido aprovada no MIT. E ao completar o curso, ela fundou uma empresa, captou dinheiro de uma aceleradora na Califórnia e hoje, com 29 anos, se tornou a bilionária self-made mais jovem do mundo. Luana alcançou a... Caraca, sabe o que eu percebo? Quando você está em ambientes que outras pessoas pensam igual você, expande, você cresce. Sim, o topo da lista das bilionárias mais jovens a construir a própria fortuna. Do zero. Eu escolhi trazer essas histórias por serem de brasileiros, como eu e você, mas também porque existe um outro ponto em comum entre elas. Todos moraram e participaram do ecossistema do Vale do Silício, um espaço de terra minúsculo. Verdade, Vale do Silício é o lugar que mais tem pessoas inteligentes. É um celeiro de cérebros. Que pode ser cruzado de ponta a ponta em até 1 hora. E que, se fosse um país, seria a 18ª maior economia do mundo. E o Henrique, o Pedro e a Luana não foram os únicos. O Vale gerou o capital para o surgimento das empresas que mais estão presentes na nossa vida hoje. Apple, Netflix, Google, Meta, Uber, Airbnb, Nvidia, OpenAI, tudo. Caraca, todo mundo, né, no Vale do Silício ali, ó. Eu não sabia que... Fica onde? Fica perto de São Francisco, o Vale do Silício. Entendi. Nova York fica um pouquinho mais pra cima, né? São Francisco fica na ponta aqui à esquerda do mapa dos Estados Unidos. Entendi. Fica perto de Fremont, San José, Los Gatos. Fica perto de San Metos, San Rita, São Francisco. Entendi. Tudo isso feito nesse espacinho de terra menor do que a região metropolitana do Rio. E que Não, Fremont é dentro do Vale do Silício. produz metade do PIB brasileiro por ano. Mas por quê? O que existe nesse lugar que não tem petróleo, não tem Caraca, é bonito assim. minério, não tem agricultura, que produz as maiores inovações e as maiores fortunas do mundo? Capítulo 1. A corrida para o ouro. Em 1848, um carpinteiro chamado James Marshall estava construindo uma serraria para um de seus clientes, quando na escavação da terra ele encontrou uma pepita de ouro. Ele contou para alguns de seus amigos o achado, mas não mais do que isso. Algumas semanas depois, ouvindo a história, um comerciante chamado Sam Branham viajou até São Francisco, segurou um frasco de ouro no ar e saiu correndo pelas ruas da cidade gritando: "Ouro! Ouro! Ouro no Rio Americano!" Caraca, a dobragem é engraçada. A questão é, o Sam não tinha realmente encontrado o ouro. Poucos dias antes, ele tinha comprado todas as pás e picaretas que ele conseguiu encontrar com o objetivo de zerar completamente o estoque desses produtos na região. E quando toda a população masculina da cidade largou tudo que estava fazendo para ir até os rios depois da histeria do Sam pelas Entendi. Ele ia vender as pás e as picaretas. E aí se tornou rico? Será que foi isso? ruas, adivinha, ele começou a revender as pás e picaretas Legal. que É? só ele tinha. Mas foi verdade esse negócio? É verdade mesmo? Ou é só uma história ilustrativa? Não, porque se for verdade, pô, o cara foi um gênio. E isso foi que se criou, começou a originar a Vale do Silício. Disponível. 2 meses depois ele estava milionário em dinheiro de hoje. É engraçado pensar que a primeira fortuna Não coloca meme não, cara. Ainda mais meme brasileiro. Pô, isso é de péssima qualidade. Se for pra colocar, coloca meme americano. feita na corrida do ouro não foi com Uma crítica construtiva. Aí, ó, esse daí ficou legal. ouro, mas com paz. E essa é uma lógica eterna até, né? Mas acho que também não fica legal. Tipo assim, é um assunto sério e aí bota um meme. Eu sei que muitas vezes é pra poder puxar ali, né? Pra não ser um vídeo tão denso, mas... Há momentos que o vídeo tem que ser sério. E tá tudo bem. Corrida do ouro, o cara ficou rico vendendo paz. Só que também existiram muitas paz ao longo da história do Vale que eu ainda vou mostrar ao longo desse vídeo. Só que hoje, na corrida...
Mas também tinha uma... Em 2001, tinha a famosas internets.com. Tanto que originou-se uma bolha.com, estourou-se a bolha.com, porque era assim, a internet é o futuro. Então várias empresas, vários fundos de investimento, né, estavam investindo em empresas da internet. E muitas das vezes eu fiquei sabendo, dentro de um documentário americano, que era empresas que só tinham só a planilha do Excel montado, não tinha nem sequer tivesse um estudo, entendeu? Do mercado, um estudo de uma economia. Era só uma ideia ali num Excel e eles tentavam vender isso. Não que na época não existia Excel, mas eu falo assim, entendeu? Era só uma ideia estruturada em um papel. De A. Responde você. Quais são as pais? As pais são o que te permite produzir mais. São as ferramentas que conseguem te ajudar a fazer melhor e mais rápido. É por isso que eu uso a Gamma. A Gamma é uma plataforma de... Caraca, o cara meteu um anúncio. Quantidade obscena de ouro na Califórnia. Ela só não tinha sido encontrada por Sam Brennan em específico, mas ela estava lá. Sam Brennan. O que mudou tudo. Eu tenho um negócio, uma paranoia. Eu acredito que toda pessoa que é rica, ela tem nariz grande. Toda pessoa que é rica, não sei o que é, mas ela tem nariz grande. Percebe? Jefferson Penson. Percebe? Aquele Flávio Augusto do Brasileiro. Aquele Rockefeller. Foi que, em dezembro de 1848, quando o presidente da época, o James K. Polk, ele recebeu uma lata de chá cheia de ouro do governador militar da Califórnia, junto com o relatório oficial do estado. E aí, o presidente fez um discurso sobre isso. Ele discursou para a população dizendo: os relatos de abundância de ouro naquele território são de um caráter tão extraordinário que dificilmente seriam acreditados se não fossem corroborados pelos relatórios autênticos. Essa foi a validação que era preciso da figura mais importante dos Estados Unidos para levar a população americana a uma histeria generalizada em um movimento migratório de centenas de milhares de pessoas em busca da promessa do ouro fácil. E essas pessoas ficaram conhecidas como as 49ers, ou então as 49, referente àqueles que foram para a Califórnia em 1849, logo depois do anúncio do presidente. Ou seja, porque, pessoal, vamos lá, eu quero entender, não só quero só reagir, eu tô assistindo aqui porque é um conteúdo que eu gosto, e aí vocês estão assistindo junto comigo, entendeu? Eu sempre tento trazer isso, entendeu? Eu não quero criar um vídeo pensando no público, eu quero criar um vídeo que eu gosto de assistir, e vai ter pessoas que têm o mesmo gosto que eu, e a gente tem um bate-papo aqui, um diálogo, e a gente começa a buscar esse conhecimento. Então, Samuel James, esqueci o nome dele, né? É Samuel o quê? Samuel Bryan. Em 1849 começou a extrair ouro, então, não de Califórnia, São Francisco? É isso, né? É São Francisco? Não, São Francisco é uma cidade. Los Angeles, não, onde é que é, meu Deus? Pô, esqueci o lugar. Mas, e aí? Eles iam se mudar sem terra, sem nenhuma garantia? Eles iam se mudar sem casa? Quer dizer que eles iam lá esperando encontrar ouro para aí sim arranjar um teto sobre o qual morar. Na verdade, a Califórnia tinha sido recentemente tomada... Califórnia, né? Califórnia fica... São Francisco fica dentro de Califórnia? Do México, então não era um estado americano organizado. Isso significava que qualquer um podia pegar 4 estacas Caraca, cara, meteu um Brasil ali pra poder... de madeira, fincar num pedaço de terra para mineração e dizer: essa terra me pertence. Uau. Por conta desses incentivos, a população de São Francisco saiu de 1.000 habitantes no começo de 1849 para mais de 20... São Francisco.
Caraca, de 1.000 a 25 mil habitantes. Mineração de ouro. 25 mil habitantes em meados de 1850. Mas isso não responde como é que um bando de garimpeiros se transformou em engenheiros de software. Acontece que ali era um lugar fértil em relação a ouro, né? Tinha que se produzir tecnologia para poder transportar esse ouro, algo nesse sentido, não? Que a corrida do ouro não foi uma maratona, foi uma corrida de 100 metros sem replay. Correcta a partida, sale muito bem Gatlin. Em 1852, a maior parte das pepitas que ficavam na superfície dos rios já tinham sumido. Daí, para achar ouro agora, você precisava de máquinas pesadas, você precisava de engenharia, você precisava de muito capital para tudo isso. Daí, o minerador solitário, ele ainda existia, só que ele estava desesperado. Ele não conseguia mais achar ouro só com a pá e picareta. Ele precisava construir caras de madeira, ele precisava desviar rios, comprar pólvora para conseguir chegar em lugares inacessíveis. Então, o que aconteceu com aquelas milhares de pessoas Não vai me falar que a tecnologia se baseou na tecnologia de mineração de ouro. que cruzaram o continente e deram de cara com o rio já vazio? Eles voltaram para casa chorando? Não. A viagem de volta podia levar 6 meses e eles já tinham consumido a maior parte dos seus recursos que tinham na vinda. Então, eles ficaram. Só que esses eram os imigrantes mais tolerantes a risco do planeta. Essa gente aceitou largar tudo, o emprego, até as pontes com os familiares, e apostar a própria vida numa chance de sucesso. E quando o ouro acabou, essa massa de viciados em risco precisava fazer outra coisa para sobreviver. Então eles começaram a criar novos negócios, bares, restaurantes, hotéis, lojas de pé. Tá, mas se pensar muito bem, São Francisco não é que nem Nova York. Nova York é a economia dos Estados Unidos, né? Então, por mais que depois que acabou o ouro, eles começaram a montar outro tipo de negócio, eu acredito que tinha muito mais chance de Nova York ser o Vale do Silício do que o próprio São Francisco, né? Tem que ter algo a mais, não foi só, o ouro não tá dando certo, vamos montar agora mercado, açougue, porque se for para si só, Nova York já se concentrava a economia do mundo. E por que não Nova York? Materiais de construção, bancos. E assim surgiu a primeira lição do Vale. O fracasso não é o fim, é o caminho para o sucesso. Capítulo 2. A explosão educacional. Em 1852, um jovem advogado de 28 anos em Wisconsin perdeu tudo com um incêndio que engoliu seu escritório. Desamparado, ele decidiu então buscar apoio dos 5 irmãos que moravam na Califórnia. E chegando lá, ele não foi para os rios, ainda em busca do sonho de enriquecer com ouro. Ele foi para as comunidades de mineradores que trabalhavam nas minas. E ele percebeu que a massa de mineradores em busca do ouro tinha algumas necessidades em comum: botas, roupas, comida, uísque, ferramentas. Então ele decidiu abrir um armazém para vender para essa turma. Frequentemente os mineradores pagavam ele com um pó de ouro, mas como o ouro ia ficando cada vez mais escasso, o ex-advogado começou a aceitar receber as terras que os empreendedores solitários do ouro tinham. Mas qual que Pô, cara, o cara vende bota, camisa, tudo mais, em troca de ouro. Porra, que bagulho de negócio valorizado é esse? Não, sem sentido. Não, e não é uma crítica para o canal dele não, pessoal. Eu falo é crítica da história. Será que não passaram essa informação errada para ele tá narrando assim? Porque não tem lógica. Eu abro ali um armazém na década de 1880 e pouco, já meados de 1900. As pessoas são inteligentes. Talvez pudesse ser ali por volta de 1300 e tudo mais. Mas, pô, eu tenho uma camisa, eu tenho uma calça, eu vou trocar por terra? Só se o cara, entendeu? Tipo, só um minutinho aí. Segurei. Oi, Kel. Estou gravando vídeo, Kel. Oi? Não, tô gravando aqui vídeo. Calma aí, pessoal, segura aí, rapidão. o sentido de aceitar terras que não dão ouro como pagamento da dívida que os garimpeiros tinham devendo ouro? Todo. Não é porque um garimpeiro, empreendedor solitário não conseguia mais encontrar ouro nas suas terras que
Ele não tinha ouro lá. Podia ser só que ele não tinha acesso aos recursos necessários para extraí-lo. E o advogado sabia disso. E ele começou a aceitar o recebimento dessas propriedades como pagamento das dívidas que os garimpeiros tinham com ele. E aí, ele revendia os direitos de exploração para as grandes corporações de mineração industrial, que essas sim estavam chegando com máquinas pesadas. Isso tudo deu o capital para que em 1861 o antes ex-advogado começasse o seu verdadeiro empreendimento, a criação da Central Pacific Railroad, uma empresa de construção ferroviária da Califórnia e que conseguiu contratos. Isso é legal. Acho que os empresários dos Estados Unidos, eles começaram realmente a crescer através de ferrovias, prédios, querosene, sabe? As primeiras matérias-primas. Gigantescos com o governo para a criação de linhas interestaduais. This was one of the biggest accomplishments in world history in terms of engineering. The country went wild. More cannons were fired in celebration of that event. Em uma década, um advogado falido, que fugiu das cinzas do seu escritório e buscou refúgio com seus irmãos, era o homem mais poderoso da Califórnia. Mas, em 1884, já com 60 anos, seu único filho, de só 15 anos, faleceu de febre tifoide. Quando o menino morreu aos 15 anos, todo aquele dinheiro que ele tinha em ferrovias, em terras, em ouro, perdeu sentido instantaneamente. Afinal, para que serve ser o dono da Califórnia? Você não tem nem para quem deixar isso. Então, pegando uma parcela das terras que ele tinha na região do Vale de Santa Clara, ele decidiu criar uma instituição de ensino em homenagem ao seu filho, com o nome de Leland Stanford Junior University. Junior University. E essa nova universidade veio com ideias completamente inovadoras para a época. Primeiro, igualdade total. Homens e mulheres estudariam juntos na mesma sala, algo raríssimo no século XIX. Segundo, meritocracia. A universidade vai nascer gratuita. O Stanford pai não queria apenas os filhos do... Isso é legal. Então ele foi o propulsor a criar ensino, uma cultura de ensino. Dar oportunidade às pessoas de estudar, isso é legal. Os ricos. Ele queria os melhores cérebros, viessem de onde viessem. E terceiro, mão na massa. Enquanto Harvard e Yale, que são faculdades muito renomadas, Stanford via que elas eram muito boas em formar teóricos, filósofos, e que, nas crenças dele, por serem ligadas à igreja, acabavam abrindo mão da busca essencial da verdade. Stanford queria que a faculdade fosse laica, movida pela ciência e focada no ensino prático e vivencial, porque essa ia ser a forma como ele ia conseguir desenvolver a Califórnia. E esse foi justamente o legado que Leland Stanford deixou. Ele disse para a esposa: os filhos da Califórnia. Little Stanford. Então significa... existe a faculdade Stanford, né? Califórnia serão os nossos filhos. E, muito depois da sua morte, o patrimônio líquido de Leland foi o suficiente para manter a instituição gratuita por 29 anos, até que por uma série de eventos catastróficos, a universidade precisou encarar um dilema. Será que a gente mantém ela gratuita e mancha a reputação de qualidade e excelência que a gente construiu até aqui? Ou será que a gente começa a cobrar e preserva essa reputação? É por isso que hoje Stanford paga aí muito. Entendi. Little Stanford. Antigamente era gratuita através de um rapaz que vendia paz e roupas para mineradores de ouro. Depois começou a ter as propriedades de terra desses mineradores, vendeu para as grandes corporações de minério. Depois ele começou a trabalhar nas rodovias de Califórnia. O filho dele morreu, ele abriu uma faculdade, Little Stanford Junior, alguma coisa assim, né? E passou-se 29 anos usufruindo ainda da riqueza de Little Stanford. Depois ele morreu. Passou-se de 29 anos. Eles começaram agora a cobrar. Stanford. Bem paga, por sinal. Bom, mas com essa educação de ponta em 1909, quando a faculdade ainda era gratuita, 16 anos depois da morte do Leland Stanford pai, um ex-aluno de Stanford criou a Federal Telegraph Company. Essa era uma empresa de telégrafos e a primeira grande empresa de tecnologia no Vale do Silício. E foi essa empresa que desenvolveu o amplificador de válvula. O que era o amplificador de válvula? Esse era um tubo de vidro a vácuo que controlava o fluxo de elétrons. E quando você aprende a controlar elétrons no início do século XX, irmão,
você quer likes. Em 1915, essa invenção foi usada para fazer a primeira ligação telefônica transcontinental numa feira mundial em São Francisco. Imagina, naquela época, mais de 100 anos atrás, alguém conseguir pela primeira vez ouvir Pô, isso é bacana, hein? a voz de um outro ser humano que ele não tá vendo, e não só não tá vendo, como tá em tempo real do outro lado do continente. Agora, a Califórnia não tava só vendendo fruta e vendendo bota de garimpeiro, ela tava conectando todo um país. E quando isso aconteceu, Stanford quis ser a pioneira na produção desse conhecimento e decidiu contratar um professor que era especialista nessa nova tecnologia que estava surgindo. O nome dele era Frederick Terman. E guarda esse nome, porque esse cara é importante. Frederick Terman, ele foi contratado com a missão de criar cursos e desenvolver pesquisa nessa nova área que agora ganha um nome: eletrônica. E assim, logo no começo dessa inovação tecnológica, os alunos de Frederick Terman em Stanford tiveram acesso a conhecimento para começar a produzir rádios, para criar tubos a vácuo e guardar informação em circuitos elétricos. Mas com o passar dos anos, Frederick viu que muitos dos seus melhores alunos estavam indo embora para Nova York e para a costa leste para procurar. É porque Nova York era uma cidade onde rodava a economia, né? Emprego. Ele inclusive tinha um termo para isso, ele chamava esse fenômeno de brain drain. Jovens vinham para a Califórnia pela excelência do ensino de Stanford E voltava para Nova York formados. mas voltavam para a costa leste levando todo o capital intelectual desenvolvido embora. E vamos combinar, fazia sentido. Ainda não tinha demanda suficiente na Califórnia para absorver toda a mão de obra. Tinha lá a Federal Telegraph Company, mas não dava para uma empresa grande sair contratando todo mundo. E aí, o sonho desse professor era também, assim como Leland Stanford, fazer da Califórnia uma grande potência. E no caso de Frederick, uma potência de tecnologia que criava empregos, que atraía talentos e que inovava. E ele viu o potencial das mentes de dois de seus grandes alunos. O nome deles eram Bill e David. E aí, o professor Frederick disse para eles: não procurem emprego, gente. Criem um. E aí, mesmo depois deles terem decidido voltar para a Costa Leste, ficarem anos lá trabalhando, esse professor conseguiu uma forma de convencer eles para voltarem para Califórnia. Ele arrumou uma casa alugada com uma garagem meia boca para eles, com um aluguel barato. Aí, ó, a cultura de criação de tecnologias na garagem. Se tem uma empresa que começa a construir-se na garagem, tem potencial. E foi nessa garagem alugada em Palo Alto que Bill Hewlett e David Packard criaram a Hewlett-Packard, ou HP. Adivinha o que eles vendiam? Caraca, HP. Tubos de válvula a vácuo. Esses tubos, cara, foram um motor invisível da primeira metade do século XX. Elas só tinham um problema: elas eram horríveis como produto. Elas eram grandes, elas eram frágeis, elas esquentavam, gastavam energia como se fosse de graça e quebravam no pior momento possível. Como é que era? Túbulo de válvula de escape? Que é quando você tá tentando escalar depois de meses montando a operação e você tinha que começar tudo do zero. Mas esse problema não durou Não coloca meme. muito tempo. Capítulo 3. Transistores digitais. Até aqui, o Vale já tinha 3 coisas que parecem pequenas, mas são gigantes. Primeiro, uma universidade que formava gente absurda. Segundo, um professor extremamente relevante lá dentro que dizia: crie um, ao invés de procure um. E terceiro, a Califórnia com a reputação de um estado especialista na comercialização de válvulas de tubo a vácuo. Válvula de tubo a vácuo. Olha que louco, né? A Califórnia, então, as primeiras empresas começou a vender válvula de tubo a vácuo. Então, Frederick Terman, mais uma vez, o professor que convenceu os fundadores da HP a voltar para a Costa Oeste e sediar na Califórnia, ele ataca de novo e usa os seus poderes de feitiçaria e persuasão para, em 1954, convencer para vir para a Califórnia nada mais e nada menos do que um cara que 2 anos depois ia ganhar o Prêmio Nobel de Física, William Shockley. E isso mudou completamente a história do Vale. Só um disclaimer aqui, eu acho que a essa altura do campeonato a gente consegue concordar que esse professor foi tipo o headhunter mais importante da história. Claro, mano, ele que trouxe todo mundo, não foi? Ele que teve a visão de falar assim: cara, em vez de a gente ficar formando os talentos aqui, levando para Nova York, por que não a gente formar os talentos aqui e eles começarem a criar coisas aqui, fortalecendo aqui o nosso estado. Muito bacana. É por isso que o meu programa educacional, Lidere, ele foca tanto na formação dos professores. Que o meu programa educacional, Lidere... Lidere?
Educação financeira, empreendedora e social menciona. Programa lê todo o que o aluno precisa para ser quem ele quiser. Ele foca tanto na formação dos professores. Tudo que o aluno precisa para ser quem ele quiser. Programa Lidere. Porque, cara, olha a importância que um único indivíduo tem, não só na vida de um aluno, mas no mundo inteiro. Os professores são as únicas pessoas capazes de alcançar o lugar no coração de um aluno e fazer ele se apaixonar por uma disciplina. E se ele fazer um mau trabalho, odiar ela pro resto da vida. Quem trabalhar no meio educacional, quem quiser conhecer mais sobre o meu programa de educação financeira, empreendedorismo, inteligência socioemocional para escolas, que atende alunos desde os 3 aninhos até os 17, te convido a dar uma olhada no site que eu tô deixando o link. Jovem for School, agora é o programa líder. Nova marca, mesmo propósito do que o aluno precisa para ser quem ele quiser. Ai, que legal, mas é online? Composição, depois eu vou pesquisar. É online? Deixa eu ver aqui, ó. Cria apresentações com licença via game. Caraca, 9 mil, pô, bacana. Por isso que eu falo, pessoal, tem que ter audiência. Quem tem audiência tem poder. Por isso que eu tô sempre, todos os dias, fazendo um vídeo assim. Porque quem tem audiência tem poder. Cadê aqui? Tem algum site aqui dele falando? Do Lidere? Não tem, né? Deixa eu ver aqui. Não tem o dele. Mas enfim, depois eu pesquiso. Link aqui na descrição. E se você quiser depois passar pro diretor da escola, pros tomadores de decisão pra gente tomar um papo, é só preencher o cadastro que eu vou ficar feliz em conversar com eles. Voltando, em 1947, William Shockley, esse cara que no futuro vai ganhar o prêmio Nobel, William Shockley. ele tinha criado, junto com os outros pesquisadores, uma versão mais eficiente da válvula de tubo a vácuo. O que ele criou era um material sólido semicondutor que não queimava, ele era muito menor, era uma fração da energia e fazia o mesmo trabalho 1000 vezes mais rápido. E o Shockley e o seu time deram o nome dessa tecnologia de transistor. Você entendeu que Frederick chamou o criador do transistor para morar na Califórnia, sendo que tinha quase... Caraca, o Frederick era brabo. O cara era brabo. nada lá. Antes dos transistores do Shockley, os primeiros computadores usavam os tubos a vácuo, e aí eles acabavam sendo monstros de 30 toneladas que às vezes ocupavam prédios inteiros. Só que depois de Shockley, o mundo tinha o conhecimento para no futuro colocar isso na palma da mão. E quando o Shockley veio com essa tecnologia para o Vale em 1954, ele fundou uma empresa chamada Shockley Semiconductors para comercializar os seus transistores. Só que, ainda que fosse um gênio que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1956, esse brother era, tipo, o pior gestor da história. Entendi. Muitas vezes os gênios não são bons comercializadores, né? Na verdade, eles são gênios em criar o seu próprio produto. Demite meu chefe. Por que ele era um péssimo gestor, Breno? Então, o Shockley ele tinha alguns hábitos que não eram muito populares, por assim dizer. Ele criticava as falhas dos seus funcionários em público, ele gravava e monitorava as suas conversas, ele chegou até a usar um detector de mentiras, pela simples desconfiança Um pouco controlador. Que ele tinha de que alguém, de alguma forma, queria sabotá-lo de algum jeito. Ou seja, ele achava que os funcionários eram elétrons que ele podia controlar como quisesse. Adivinha o que acontece quando você junta um monte de gente inteligente e um chefe tóxico? A empresa vira uma incubadora de rebeldes. 8 dos melhores talentos de Shockley olham um pro outro um belo dia e fazem a coisa mais Vale do Silício possível. Galera, bora dar um pé na bunda desse... E vamos... Eles literalmente pedem demissão em grupo e criam uma concorrente, a Fairchild Semiconductor Company. E o Shockley, ele ficou tão sentido que ele chamou eles de The Treacherous Eight. Tá dizendo? Os 8 traidores. Mas deixa eu te falar um negócio, pessoal. Se isso daqui foi uma traição, ela simplesmente foi a traição com o maior payback para a história da humanidade. Porque a Fairchild Semiconductor, que foi a empresa que os 8 traidores criaram, ela foi criada com uma tese pouco validada.
e muito inovadora, que foi a seguinte: cara, e se a gente fizer os mesmos transistores, mas ao invés de usar germânio, que é um material mais fácil de trabalhar, mas mais caro, e se a gente usar silício? Silício é um dos materiais mais abundantes da crosta terrestre, então ele é extremamente barato. Ele também aguenta muito mais calor, então é mais resistente. E quando... Ou seja, ele já ia se diferenciar em relação ao preço. ele é Enquanto o choque fazia de uma forma um pouco mais cara, eles queriam fazer de um pouco mais acessível. exposto ao oxigênio, ele cria uma camada protetora de vidro, o que dá ainda mais segurança para os circuitos. A desvantagem dele é que ele é difícil de manipular, ele é difícil de conseguir controlar, mas se a gente conseguir fazer isso, cara, vai dar bom demais. E, adivinha? Eles conseguiram. E aí veio um nome: Vale do Silício. O nome Vale do Silício não pegou porque lá tinha muito silício. Lá tinha praia e tem a mesma areia que tem o Rio de Janeiro, que tem Santos ou as praias que a gente tem no Nordeste. O silício que eles usavam, na verdade, era importado, porque ele precisava vir com um grau de pureza altíssimo, de 99,99999%, sem as impurezas da areia. Então, o Vale do Silício ele pegou simplesmente porque a região estava infestada de empresas que fabricavam esses semicondutores, à base de silício, sendo a Fairchild Semiconductors a primeira dela. O Shockley, não precisa nem dizer, né? Ele ficou com vapor saindo dos ouvidos e até processou os caras da Fairchild, porque eles tinham, no momento em que eles foram contratados para a Shockley Semiconductors, assinado um contrato de não compete. O que é um contrato de não compete? É basicamente Não competição. um contrato muito comum até hoje aqui no Brasil, dizendo que, ó, eu tô te Existe um prazo, né? Todas as informações aqui são confidenciais, não devem ser usadas para competir, e parece que tem um prazo também. tratando agora, mas se tu for demitido, tu não vai poder nem trabalhar, nem empreender em nenhuma outra empresa no mesmo mercado de atuação. Só que tem uma lei na Califórnia que proíbe não competes. Não explicitamente, nós proibimos contrato de não compete. Não. Ela diz exatamente o seguinte: todo contrato pelo qual alguém seja impedido de exercer uma profissão, ofício ou negócio lícito de qualquer natureza é, nessa medida, nulo. Esse é o artigo 16.600 do Ô, louco, então a própria Califórnia já gostaria, ela já entendia que muitas das vezes uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa, ela pode ter uma visão e competir com aquela empresa. Por quê? Porque senão você trava a inovação. Código de Negócios e Profissões da Califórnia, que está vigente até hoje. Então, o Shockley perdeu o processo. E essa lei foi considerada como o alicerce fundamental do Vale do Silício. Porque no resto dos Estados Unidos, se você sai da empresa onde você trabalha, você é muitas vezes proibido de trabalhar para um concorrente ou empreender no mesmo segmento por anos. E isso, naturalmente, engessa a inovação tecnológica, porque diminui a concorrência, mas não no Vale. E aí, dentro da Fairchild, tiveram dois nomes desses 8 traidores que começaram a aparecer: Robert Noyce e Gordon Moore. Esses dois brothers, eles tiveram uma sacada que, no primeiro momento, parecia simples, mas é uma das sacadas mais caras da história humana. E se ao invés da gente ter um transistor aqui e um outro transistor ali, e fio para todo lado conectando eles, como todo mundo tem feito até agora? E se a gente colocasse vários desses transistores microscópicos dentro de um único pedaço de material? Tipo um condomínio de transistores, um chip feito de silício. Então, Noyce e Moore, eles fazem de novo o que eles já tinham feito antes com Shockley. Eles saem, só que saem da própria empresa. Caraca, os caras é bom, hein? Em sair e levantar uma outra empresa do zero. Como não tinha nada impedindo eles, em 1968, eles fundam a Intel. Caraca, meu. Você vê que virou trend na época esse negócio de abandonar o patrão. Só que no caso, o patrão era eles mesmos. E o nome já é bem sugestivo. Intel, Integrated Electronics, eletrônica integrada. O chip como produto. E aí o Gordon Moore, ele acorda um dia. Aí ele solta algo que parece mais como uma profecia. E ele diz assim: os... Quanto de pessoas, hein, cara, são ricas no Brasil? Oh, meu Deus. São ricas no mundo devido a ter bebido água limpa logo no início.
chips vão dobrar o número de transistores que comportam a cada 2 anos. Isso ganhou um nome e ficou conhecido como a Lei de Moore. No primeiro momento parecia só uma profecia impossível de acontecer, mas ela se mostrou assustadoramente precisa nos mais de 50 anos do momento em que ele falou isso até hoje. Porque, basicamente por essa previsão, um chip deveria conter em torno de 200 bilhões de transistores até 2023. Pensa, 200 bilhões de transistores, né? A primeira válvula de tubo a vácuo que a gente mostrou aqui, ela tinha mais ou menos esse tamanho. Vai estar aparecendo uma aqui do lado de novo em tamanho original. Imagina 200 bilhões disso. Isso deveria ter acontecido até 2023, tá? De acordo com a previsão do Moore. E aí, chega 2024, Nvidia divulga o seu novo chip e essa é a headline. Um ano de diferença? Cara, dá pra dizer que ele sabia o que tava falando. Mas... Caraca. Tem uma coisa. Não adianta ter chips potentes se a gente continua trabalhando de um jeito lento, como se a gente ainda estivesse na era das válvulas. E aqui que entra a Gamma, que acabou de ser integrada ao Claude, que é uma das IAs mais inteligentes e humanas do mundo, dentro da plataforma. Então, pensa assim, ó, você já é assinante do Claude, você simplesmente joga as suas anotações do Claude, o Claude transforma tudo em uma apresentação, um documento, trocar os pontos quando você tá aqui. Sócios muito ricos. E Eugene Kleiner, que era um dos 8 traidores iniciais, decidiu fazer o seu próprio spin-off e deixar a empresa que ele criou depois de ter ficado milionário com ela. E se juntou a um outro homem também extremamente bem-sucedido que tinha o nome de Tom Perkins. Tom Perkins era um executivo da HP que tinha enriquecido pelo resultado do seu trabalho na empresa. E juntos, o Kleiner e o Perkins alugaram um espaço numa rua chamada Sand Hill Road, sem qualquer motivo aparente, e criaram a Kleiner Perkins, um negócio que resolveu um problema vivido por todos os garimpeiros, magnatas, educadores e empreendedores que passaram pela história do Vale do Silício. Quem é o maluco que vai colocar dinheiro nisso? Outro maluco. Foi esse o problema que eles resolveram. Eles criaram o primeiro fundo de venture capital para investir em ideias inovadoras, investindo o dinheiro que acumularam com inovação para fomentar ainda mais inovação. E esse fundo era inovador por mérito próprio, porque eles basicamente iam fornecer capital de risco para um bando de jovens. Pô, isso é bacana. Sonhadores, quando nenhum banco iria, mas eles não iam conceder dinheiro. Eles iam ganhar porcentagem. Esperando receber esse dinheiro de volta com juros. Eles iam dar esse dinheiro em troca de participação no negócio. E além disso, dar direcionamento estratégico, participar do conselho, ajudar a isso é bacana. Tratar os executivos certos e a conectar com outros grandes players do mercado. Foi a fundação do Smart Money. E esse único fundo foi o responsável por dar o dinheiro que os fundadores de empresas que eles acreditavam precisavam para mudar a vida de todos que habitam nesse mundo. A Amazon foi investida por eles, Google, Skype. Caraca, então os caras são os donos da porra toda. Spotify, Slack, DocuSign, Netscape. E o engraçado é que quando o Eugene e o Tom Perkins abriram um fundo naquela rua lá, Sand Hill Road, vários outros empreendedores que enriqueceram no Vale decidiram fazer a mesma coisa. Entendi, competição aí, ó. Literalmente a mesma coisa. Eles alugaram escritórios também na mesma rua, sem qualquer motivo aparente. E aí hoje a gente ficou com esse fenômeno, né? Em que as maiores firmas de venture capital do mundo estão todas elas na mesma rua. Parece... Caraca, isso são casas de piscina, né? Piada, mas é real. Uma das maiores fábricas de bilionários do planeta mora numa única rua. E ainda que pareça que os caras só acertam, eles erram a beça. Inclusive, a tese deles não é acertar todas as vezes. É tentar errar, mas tentar acertar mais do que erra. Tá, 20 investimentos, sabendo que 18 vão virar pó, 18 vão fracassar. Um vai retornar os 20 e um vai dar o lucro. Tomar o valor investido nos 20 e a última te transforma em lenda. E essas lendas estão todas no mesmo lugar. E uma grande fortuna não é o produto do dinheiro só pelo dinheiro, porque isso existe no mundo inteiro. A real característica do Vale, o que ele criou e continua criando, como aconteceu com o Henrique, com o Pedro e a Luana, é uma coisa muito mais valiosa. É um sistema em que educação... É uma cultura, né, cara? Educação, o senso de... Porque vamos supor, se você vai para Stanford, automaticamente parece que você é obrigado a criar algo novo, porque você fala, meu Deus do céu, tantas pessoas aqui já criou algo novo, por qual motivo eu não posso criar? A atmosfera, ela te puxa, entendeu? Para algo grandioso. Os lugares influenciam. Deixa aquele like, se inscreva no nosso canal para mais vídeo. Fechou? Um abraço, fica com Deus.